Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus para você, para o seu coração. Eu trago uma reflexão da parte do Senhor para nós. Eu sei que você já ouviu um ditado que diz assim: não adianta chorar pelo leite derramado. Isso é verdade, porque antigamente o leite era fervido, hoje não se ferve mais leite, mas a gente colocava o leite no fogo e quando a gente se descuidava, o leite fervia e derramava no fogão. E dava muito trabalho para limpar o fogão. Hoje o leite vem na caixinha, mas eu pus uma xícara de leite aqui para demonstrar por que não adianta chorar pelo leite derramado. E eu tenho uma base bíblica para isso, para dizer assim, a oração que não funciona. Tem oração que não funciona, não adianta orar. Olha, está no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 13 e até o 18, que diz assim: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou. Entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. E os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Então está aqui um caso. Um ele tinha tramado contra o seu melhor amigo. Quem era Urias? Amigo de Davi, um simples soldado, amigo de Davi. E Davi o traiu, tramou a morte dele, porque Davi queria ficar com a mulher de Urias. Davi tinha tantas mulheres, mas ele desejou a única mulher de Urias. E assim ele planejou e ele a teve, e a mulher engravidou dele. Mas Deus enviou um profeta na casa de Davi. Eu quero dizer para você, desde já vou liberar uma palavra profética. Deus vai enviar alguém para falar com aquele que tramou contra a sua vida. E Deus enviou o profeta Natã, e quando ele contou uma história, veio um homem que tinha muitas ovelhas, e um que tinha só uma ovelhinha, ele pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma, matou e comeu. Então Davi disse: esse homem é digno de morte. Então, ele mesmo liberou a sentença. Eu quero liberar outra palavra profética para você. O seu algoz, aquele que se levantou contra a sua vida, é ele que vai dizer a sentença dele para Deus. E Deus vai fazer justiça no seu caso. Então, a Bíblia diz que Davi orou. 7 dias Davi jejuou e orou, deitado no chão, rolando, vestido de pano de saco, cobrindo a cabeça com cinza, se humilhou diante de Deus, e a oração não teve resultado nenhum. Por quê? Porque Deus conhece os corações. Deus não toma o culpado por inocente. Saiba disso. Que aquele que se levantou contra a sua vida, injustamente, Deus viu, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Está em Apocalipse 1,16. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo, ele vê todas as coisas. Ele vê o profundo e o escondido. Ele vê a intenção do coração, o desejo. E muitas vezes o seu amigo, aquele que se dizia seu amigo, bate no seu ombro e diz que te ama e se diz seu amigo, come na mesa com você, mas não é seu amigo. E Deus sabe disso. Talvez você não saiba. Então, a expressão, não adianta chorar pelo leite derramado, porque veja bem, essa xícara de leite está aqui, dá para tomar, mas depois que derramar,
não tem outra coisa a fazer, a não ser limpar a sujeira. Não adianta chorar, não adianta orar, porque este leite não vai voltar para esta xícara. E se tivesse derramado na mesa, ia sujar o chão, ia sujar a mesa, ia sujar a toalha da mesa, mas derramou dentro de uma vasilha porque eu já fiz aí a coisa certa. Então eu quero dizer para você que muitas vezes a oração não está funcionando por causa disso, porque foi uma trama, foi uma coisa que você planejou errado, pensou que estava fazendo certo, mas não estava. Porque há muitas vezes abuso de autoridade. Então, quando há um abuso de autoridade, é a mesma coisa do leite derramar. É a mesma coisa dizer o leite derramou. Então, houve um prejuízo. O prejuízo acontece para todos. Então, não adianta chorar. Depois que o leite derrama, só existe uma coisa a fazer: se levantar, pegar o paninho, limpar a mesa, limpar o chão, limpar a bagunça que o leite derramado fez. Então foi no caso de Davi. Davi orou. Você pode ser que você está orando, mas a oração não vai resolver, porque se precisa de uma atitude. Davi orou, Davi se humilhou. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quem foi que Davi feriu? O seu melhor amigo, aquele que Deus tinha colocado do lado dele, um amigo fiel, um amigo que ajudava Davi. Então você precisa entender isso. Aquele que se levantou contra a sua vida injustamente, como foi o caso de Davi, que se levantou contra a vida de Urias, eu quero dizer para você que Deus fará justiça na sua vida. Olha, Davi recebeu também a justiça de Deus, só que para Davi a justiça não foi tão boa. O menino morreu. O filho dele, Absalão, o filho que ele mais amava, se deitou com as concubinas, com as mulheres de Davi, na cama real, na cama de Davi. Nunca faltou guerra na casa de Davi por causa disso, porque ele tramou contra o seu melhor amigo. E o seu filho Absalão, por fim, o seu filho amado, ele teve que amargar, chorar a morte de Absalão, porque Absalão morreu preso pela cabeça. E a Bíblia diz que Davi passou 7 dias. Quero liberar uma outra palavra profética. Conte 7 dias que Deus começa a fazer justiça na sua vida. Conte de hoje, a partir de hoje, a partir da hora que você vê essa mensagem, que você ouvir essa mensagem, Deus começa a fazer justiça na sua vida. Porque Deus fez. Deus fez na vida de Davi, vai fazer na sua também. As consequências para Davi foram drásticas, porque o menino morreu. Ele estava orando para Deus curar o menino, mas Deus não atendeu a oração de Davi, porque Davi tinha tramado contra o seu melhor amigo. Então fica essa reflexão. O leite derramou, então não adianta chorar. É só pegar o paninho e limpar a sujeira que o leite fez. O leite, quando derrama, mesmo sendo pouco, faz uma sujeira tremenda. É só pegar o paninho, se levantar, pegar o paninho, erguer a cabeça, prosseguir para frente. Mas as consequências, independente de quanto você ore, as consequências virão. Que Deus abençoe a sua vida e confie que Deus é fiel, Ele não falha na justiça dEle. Ele sabe exatamente o que eu fiz, o que você fez e o que deixou de fazer. Shalom, shalom, shalom.